começar a nossa escola dominical, irmãos. Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: saudai os irmãos de Laodiceia, saudai Ninfa, e saudai a igreja que ela hospeda em sua casa. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa ministrar o nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento, por essa escola dominical, por estarmos aqui, ó Deus, com o intuito de aprender a palavra do Senhor, com o intuito de crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, ó Deus, rogamos ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a Tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, aplicarmos essa palavra ao nosso dia a dia, ao nosso culto aqui no templo e ao nosso culto no lar. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa fazer as verdades ensinadas nos últimos 2 domingos, ensinadas, ó Deus, neste domingo, serem verdades, ó Deus, de fato perceptíveis na igreja, para que a City K United seja uma igreja acolhedora, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, nós temos falado sobre o acolhimento de uma igreja acolhedora. A importância de nós nos tornarmos uma igreja acolhedora e fazermos do nosso culto público um culto acolhedor, mas acima de tudo fazermos também do culto no lar um culto acolhedor. Pensando nos 7 dias da semana, pensando no nosso dia a dia em família, pensando no nosso dia a dia servindo nos comitês, em ministérios, servindo a igreja do Senhor, como cooperadores dessa seara, nós estamos aqui elencando princípios bíblicos para que possamos de fato vermos uma igreja acolhedora no nosso dia a dia. Olharmos para o lado, olharmos para o outro, olharmos aqui na igreja e na nossa casa uma igreja acolhedora, em nome de Jesus. E assim, a gente que estava aqui nos últimos 2 domingos, os irmãos elencaram aquelas características de uma igreja acolhedora, as pessoas falaram, e eu sempre faço uma recapitulação para que a gente possa entrar dentro desse contexto. Os irmãos tiveram a oportunidade de comentar e falar acerca das características dessa igreja acolhedora, e logo depois, meus irmãos, nós passamos a entender o aspecto geral e particular dessas realidades. Como deveríamos entender todos esses princípios no culto público, mas como deveríamos também compreender que só seremos capazes de realizar isso melhor se lançarmos todos esses princípios para o trabalho durante a semana. Porque um culto público na semana é muito pouco para que a igreja possa ser uma igreja acolhedora a médio e longo prazo, rapidamente, para os nossos visitantes, para aqueles que não conhecem a Cristo. E daí a necessidade de elencarmos, levantarmos, elaborarmos estratégias para que, do aspecto geral desses elementos e outros elementos bíblicos, nós possamos vislumbrar eles também no aspecto particular. E nesse sentido, meu amado, nós pensamos em acolhimento por causa da palavra saudai, que é mais do que um mero cumprimento, remete à intenção do apóstolo Paulo de fato compreender que ambas as igrejas a qual ele escreve, a igreja de Laodiceia e a igreja de Colosso, e todos os irmãos que tiveram contato com essa carta no passado e têm contato hoje, é que de fato a igreja do Senhor seja acolhida e seja acolhedora. Que nós possamos acolher uns aos outros. E aí, nós fizemos aquela comparação. Pensando na igreja de Cambridge e na igreja de East Boston, que agora se tornam City K United. Nós estamos fazendo um paralelo com a igreja de Laodiceia e Colossos, trazendo justamente essa realidade para nós, demonstrando que para que possamos ser uma igreja acolhedora, a nossa preocupação inicial precisa ser com a igreja local. Então, antes de nós pensarmos nos grupos pequenos, pensarmos no nosso trabalho, no nosso ministério,
aquilo que nós precisamos fazer a partir do nosso lar, a partir dos nossos relacionamentos com as pessoas que estão conosco o restante dos dias da semana, fora do templo. Nós precisamos estruturar o princípio da igreja local. E quando começamos a analisar os princípios bíblicos, nós vimos que a partir desse entendimento da palavra irmãos, precisamos aprofundar no relacionamento fraternal. Fizemos essa análise. Depois analisamos a questão de ninfa e percebemos que, assim como ninfa, muitos outros irmãos e irmãs estão ao lado do apóstolo Paulo e demonstram, revelam para nós que existe uma liderança esforçada, que vai além dos apóstolos, presbíteros e diáconos. Gente da igreja que está se levantando e ombrando, que está lado a lado, carregando as cargas, lutando essa batalha. E de fato, meu amado, se você se lembra muito bem, é muito bom nós estarmos no culto, é muito bom nós estarmos na igreja, mas nós precisamos não aceitar essa filosofia odiana, onde as pessoas querem ser meramente consumistas de um culto, consumistas de um evento que a igreja vai promover. Nós viemos à igreja, viemos ao culto público para adorar a Deus. Nós viemos para glorificar a Deus. Nós viemos para sermos edificados pela palavra de Deus e, consequentemente, também viemos para edificar uns aos outros em Cristo Jesus. Mas, meu querido, crente, igreja, aqui é para militar, é para trabalhar. Nós glorificamos a Deus, exaltamos a Deus, Deus nos edifica, nós temos comunhão, a família cresce com um propósito. Qual o propósito? Servir, trabalhar. E quando nós começamos a trabalhar, meu amado, o trabalho começa a aparecer. Não é verdade? E quando o trabalho começa a aparecer, aí, meu amado, as dificuldades surgem, as situações que envolvem o reino espiritual vão ser mais perceptíveis, porque existe uma batalha que envolve princípios espirituais e também princípios terreais. Portanto, é muito mais fácil para as pessoas hoje ir a uma igreja, encontrarem um templo bonito, uma estrutura exponencial, uma palavra que vai abençoar o seu coração, mas que muitas vezes não é uma palavra bíblica, mas uma palavra no sentido de te impactar, talvez para o trabalho do dia a dia, talvez para te impactar na família, demonstrando que você é algo que você não é, demonstrando que você tem algo que você não tem, e nunca apresentando a necessidade da mensagem central do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então você começa a consumir isso. E a única obrigação que você tem nesse tipo de filosofia é entregar o seu dízimo, é entregar a sua oferta. Você é desafiado a isso. Você é desafiado a semear. Com a chegada agora do fim de ano, algumas igrejas têm um costume interessante de conclamar os membros da igreja a virem ao altar semear. Né? Semear uma oferta, semear um dízimo extra, né? Alguma coisa para que o ano 2020 seja um ano o quê? Próspero. Aí você vem na igreja de branco, né? Traz uma romã, coloca ali no bolso, né? Joga uma moedinha para trás, não passa debaixo da escada, cuidado com o gato preto, e assim sucessivamente, mas deixa a sua oferta que você será próspero. E é claro, se você não for próspero, é porque lhe faltou fé, meu irmão. Nós não temos culpa. O problema é você. Então, essa não é a filosofia de uma igreja bíblica, de uma igreja acolhedora. A igreja bíblica, meu irmão, ela luta. A igreja bíblica, quando ela se envolve com o reino de Deus, ela vê essa luta. E, meu amado, a luta pelas pessoas vai gerar tempo que você precisar dispor para abençoar pessoas, para orar com pessoas, para ir na casa das pessoas, para estar com as pessoas, para amar as pessoas. E, meu amado, isso cansa. Cansa porque é uma batalha. Então você precisa se fortalecer com toda a armadura de Deus para poder resistir. Então, de fato, essa liderança esforçada é aquilo que nós buscamos na igreja.
tirando o foco muitas vezes existente no pastor, nos presbíteros e colocando na igreja como um todo. Afinal, a grande comissão foi dada para quem? Para os discípulos, não é verdade? Você é discípulo de Jesus? Tem poucos discípulos aqui. Deve ter 12. Você é discípulo de Jesus? Amém. Se você é discípulo de Jesus, a grande comissão é para você. Todos nós, então, precisamos trabalhar. E assim, meu amado, nós avançamos um pouco mais, falamos da necessidade de aspirar a edificação e a comunhão, fazendo essa ligação entre as duas igrejas, e depois partimos para o princípio de acolher a igreja no lar. Ou seja, uma vez que nós acolhemos a igreja enquanto igreja local, pensando principalmente no culto público, agora fortificados como irmãos, fortificados como liderança, fortificados, edificados e em comunhão, nós avançamos para o lar. O lar precisa ser uma extensão da igreja num todo. A igreja, ela se multiplica nas casas, mas, meu amado, toda ela se torna a igreja do Senhor Jesus. Por isso, no domingo passado, nós fizemos aquela diferenciação entre igreja, lar, templo e pessoas. Falamos de alguns problemas. Problema do tempocentrismo, onde as pessoas acham que Deus só está presente no templo. É interessante, eu estava comentando isso na casa do David Ricardo essa semana. Eu falei, que às vezes as pessoas pensam que Deus está no templo e que o diabo não está. O diabo não está. Às vezes a gente fala assim, irmão, o diabo está aí ao seu redor. Meu Deus, como é que o diabo pode entrar na igreja? Porque a gente tem muitas vezes a visão que este lugar, este espaço, é um espaço sagrado onde Deus habita. E a grande verdade, meu amado, é que fazendo a análise das palavras templo, lar, igreja, nós percebemos que a revelação progressiva de Deus e o próprio propósito de Deus estabeleceram a igreja santa, estabeleceram o templo santo do Senhor em você, em nós, nas pessoas. Então não importa o lugar, essencialmente, se é aqui, se é na praça, se é na prisão, se é no hospital, se é na sua casa, não importa o lugar. Se as pessoas redimidas, batizadas com o Espírito Santo de Deus, discípulos do Senhor Jesus, estão reunidas, ali está a igreja do Senhor reunida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo de Deus? Deus habita em nós. Amém, irmão? Amém. Olha só que maravilha. Agora, Deus, meu amado, não está afogado e preso. E entenda a palavra preso dentro desse contexto veterotestamentário, apenas ao Santo dos Santos, apenas à Arca da Aliança, um acesso difícil, um acesso que era necessário vários rituais, vários sacerdotes, com muita dificuldade. Ora, ninguém conseguia se aproximar de Deus com integridade, porque todos são pecadores, animais e animais morrendo, mas Jesus, meu amor, Ele abre um novo e vivo caminho. Ele rasga o véu do alto a baixo e te dá pleno acesso a Deus. Agora todos nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos falar com Deus diretamente pela oração. Você consegue entender isso, meu irmão? Esse acesso vivo? Eu sei que às vezes o clericalismo é um problema. Falei disso. Porque às vezes a gente quer uma oração na igreja. Eu vou fazer a comparação entre um presbítero e um pastor, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Com certeza não aconteceu com o pastor Pedro, né? Mas comigo já aconteceu várias vezes de um presbítero ir orar com um irmão por um determinado problema e a pessoa fala, mas eu queria a oração do pastor. Por que a gente tem a ideia de que a oração do pastor é mais poderosa? Porque não conhece o pastor. Que vale mais? Pastor, parede e meio com Deus. Não é? Eu arrisco dizer, irmãos, que tem pessoas na igreja que oram mais do que o pastor. Oram mais que o pastor, irmão. Que tem mais comunhão com Deus nesse sentido. Por quê?
possível. Pastor não é o seu sumo sacerdote. Você tem livre acesso a Deus. Todos nós agora em Cristo Jesus podemos nos apresentar na presença do Senhor. E é por isso que nós precisamos evitar essas distinções, mas entender que ela avança, que agora a igreja, meu amado irmão, ela não é uma estrutura física, mas são pessoas redimidas. Onde elas estão, a igreja do Senhor está. Por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Onde estará? No meio deles. E agora, irmão, para a gente fechar essa questão da igreja acolhedora, nós precisamos entender que acolher a igreja no lar significa, de fato, dispor o lar para a expansão do reino. Esse que é o princípio. Ter um grupo pequeno significa pensar na expansão do reino. Saudai os irmãos de Laodiceia. Saudai Ninfa. E a igreja que está em sua casa. Eu queria convidar você a ler uns textos comigo. Para você entender essa realidade, abra Romanos 16. Romanos 16. Eu vou pedir a um diácono para fazer a leitura para mim, do versículo 3 ao versículo 5. Romanos 16, 3 a 5, um diácono. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da asa para Cristo. Muito bem. Priscila e Áquila são saudados pelo apóstolo Paulo e, consequentemente, também é saudada a igreja que se reúne na casa deles. A carta de Paulo é para qual igreja? Roma. A carta que o Beni leu. Significa, meu irmão, que a igreja de Roma estava reunida onde? Uma casa. Mas avancemos. Vai em versículo 23 do capítulo 16. Um presbítero, lê para mim. Romanos 16, 23, só a parte A. Saudai-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Interessante, né? Quem foi que leu? Volney. Interessante o Volney, porque o apóstolo Paulo está escrevendo para Roma, mas ele cita Gaio. Lembra que eu falei daquele caráter epistolar? O que acontecia com as epístolas? Elas circulavam, né? Você sabe onde Gaio morava? Quem sabe? Quem sabe vai ganhar um almoço hoje, pago pelo pastor Pedro. Ele concordou. Gaio era de onde? Alguém? Vamos falar, que alguém sabe o nome e sobrenome de Gaio? Qual que é o nome? Gaio Tício Justo. Em Atos 18 aparece lá um tal de Tício Justo. Quem é esse Tício Justo, gente? Paulo está na cidade de Corinto. E, meu amado, Tício Justo e Gaio, ao que tudo indica, eram a mesma pessoa. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é saudar Gaio, porque ele era hospedeiro tanto do apóstolo Paulo, como também de quê? Da igreja. Então nós temos algo interessante aqui. A igreja de Roma reunia onde? Em casa. E a igreja de Corinto? Casa. Então na casa de Priscila e Áquila, e agora na casa de quem? De Gaio. Vai lá em Atos 16. Volta um pouquinho. Atos 16.
Tenho certeza que as mulheres, principalmente, conhecem esse texto porque narra a conversão de Lídia. Então, muitas reflexões são feitas para as mulheres a partir de Lídia. Mas é interessante nós notarmos aqui, versículo 13 diz assim: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente de Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Versículo 40, irmão. Depois de muita coisa que acontece aqui, diz o texto: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de quem? De Lídia. E vendo os irmãos, entenda? Vendo os irmãos, o que aconteceu? Os confortaram. E então, partiram. Lídia era da cidade de Tiatira. Mas esses irmãos, essa casa, essa igreja, era a igreja de Filipos. Você percebe, irmão? Você tem uma igreja em Roma, está se reunindo onde? Você tem uma igreja em Corinto, está se reunindo onde? Na casa. Você tem uma igreja em Filipos, está se reunindo onde? Na casa. Priscila, Áquila, Gaio. Temos agora Lídia. Mais um exemplo. Filemon. Filemon tem quantos capítulos, queridos? Filemon 1:2. Olha só, vou pedir a uma irmã para ler para nós, Filipenses versículo 1, versículo 2. Filemon. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que reúne com você em sua casa. Muito bem. O versículo 1 fala: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, escrevem para quem? Ao amado Filemon. E fala que Filemon é também colaborador. Olha a liderança esforçada. Colaborador. E aí ele fala: Áfia e Arquipo. E fala que há uma igreja ali. É interessante, amado, pensarmos nisso primeiramente porque o contexto de Filemon, Áfia e Arquipo é o contexto de Colossos. Qual é a carta que nós estamos estudando aqui? Colossenses, capítulo 4, versículo 15. A igreja de Colossos, meu irmão, ela está se reunindo também nas casas. Na casa de quem? A casa de Filemon. Como é que eu sei disso, pastor? Sei pelo contexto histórico, mas sei principalmente pelo Arquipo. Arquipo, meu amado, é filho de Filemon e possivelmente filho de Filemon com Áfia. O que temos aqui é Filemon, Áfia e Arquipo. Marido, esposa e filho. Nós temos uma igreja no lar. Nós temos uma família dedicada ao Senhor. E quando você vai lá no Colossenses 4, que a gente está no versículo 15, né? Se você ler o versículo 17, o que diz lá? Quem achar primeiro, lê. Está aberto aí, gente? Colossenses 4, 17, pode ler antes. Também dizer aqui, contenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprir. Muito bem. Quando o apóstolo Paulo dedica essa atenção a falar do ministério de Arquipo, ele está praticamente dizendo que Arquipo era pastor, era presbítero dessa igreja. O filho. Então você tem Filemon, você tem Áfia, você tem Arquipo, você tem a família recebendo a igreja na sua casa, mas o filho é o pastor. É um condutor. Que privilégio, hein, irmão? Imagina na sua casa, a igreja se reunindo, você, sua esposa, mas é seu filho
que está ali conduzindo a palavra, ministrando a palavra ao coração das pessoas, levando as pessoas a orar, levando as pessoas a terem essa edificação mútua em nome de Jesus. O apóstolo Paulo saúda esses irmãos, porque, meu irmão, esses irmãos são colaboradores da seara santa do Senhor. E todos esses nomes que eu mencionei, muitos outros, meu irmão, o que podemos unificar em todos eles é o quê? Eles estão o quê? Estão dispondo o seu lar. Estão dispondo a sua casa. O apóstolo Paulo chega a dizer, ela nos constrangeu a isso. Isso mostra, meu amado irmão, que ela insistiu a tal ponto que ele realmente precisou o quê? Ir. Meu amado, esse é o sentimento que nós precisamos ter. Devemos dispor a nossa vida por inteiro ao Senhor. Você não dispõe apenas do seu dízimo, você não dispõe apenas da sua oferta, você precisa dispor do seu tempo, você precisa dispor dos seus bens, você precisa dispor do seu lar, da sua família, você precisa dispor tudo que você tem, o melhor de você para o reino de Deus. E quando você, meu amado, fizer tudo isso, ainda assim nós seremos servos inúteis. Você entende? Porque o servo sofredor fez muito mais. E jamais poderemos pagar por amor que nos constrange de tal maneira. Então dispomos. Na verdade, eu queria que você pensasse em como nós podemos dispor do nosso lar para a expansão do reino. Então, primeiramente, meu amado, dispõe o seu lar para falar de Jesus. Vamos abrir Atos 5, versículo 42. Preste bastante atenção nisso, porque o grupo pequeno não é um lugar para que nós possamos ter apenas um ambiente social de confraternização, de jogos, de alegria, para falar de time de futebol. Não. Pensar em um grupo pequeno significa dispor o meu lar para falar de Jesus Cristo. Você não vai falar do livro de fulano ou de Beltrano, essencialmente, você pode falar, mas não é o foco. Você quer falar de Jesus Cristo, apenas. Então, quando lemos Atos 5, meus irmãos, nós pensamos o quê? Nós pensamos nos problemas que envolveram Ananias e Safira, o que trouxe grande temor para a igreja. Nós pensamos nos milagres e sinais que continuavam sendo feitos, o que trazia temor para a igreja e para as pessoas. Mas tudo isso, meu amado, leva os apóstolos a serem presos, porque quando a gente resolve trabalhar, o que acontece? Perseguição se levanta. Então eles são presos. A palavra do Senhor, no contexto de Atos capítulo 5, diz que eles são presos e são interrogados diante do Sinédrio. E a resposta deles é: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí vem aquele parecer de Gamaliel, né? Líder proeminente da seita dos fariseus diante do Sinédrio. E basicamente ele vai falar o quê? Olha, se isso aí é de homens, você vai morrer. Você vai aparecer. Mas se for de Deus, gente, vamos tomar cuidado. Porque se for de Deus, a gente vai cometer um erro terrível. E nós não vamos conseguir evitar. Porque é de Deus. A palavra do Senhor diz que esse momento resulta em muita fúria. Eles querem matar, eles querem açoitar, eles querem fazer coisas terríveis. Mas Gamaliel se levanta, dá esse parecer. Eles então são libertos para continuar. E o que diz a palavra do Senhor em Atos 5:42? Todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. E a palavra cessar aqui, irmão, é a palavra desistir. Então, eu quero que você entenda essa frase dentro desse contexto. Eles estão sendo perseguidos, alguns problemas acontecem na igreja, mas a disciplina do Senhor vem, sinais e milagres extraordinários acontecem, as pessoas rilham os dentes, as pessoas ficam furiosas com eles, as pessoas os prendem, as pessoas querem que eles sejam mortos, mas, meu amado, Atos 5:42 diz que eles continuavam no templo e de casa em casa, falando de quem?
de Jesus Cristo. Esse é o propósito do grupo pequeno quando você dispõe o seu lar. Não somente isso, mas precisamos dispor o nosso lar crendo no poder do Evangelho. Meu amado, o que vai transformar a vida das pessoas é a palavra. É a palavra de Deus. Então nós precisamos compartilhar a palavra do Senhor para falar de Jesus Cristo. Nós temos que abrir a Escritura. Nós temos que falar de Jesus Cristo através dela, compreendendo acerca dela. E quando lemos Atos 10, meu amado, estamos lendo acerca da história do centurião Cornélio. Você lembra? Basicamente o que acontece? Pedro, judeu, né? Ele recebe a visão de Deus, daquele lençol descendo para animais impuros, e Deus fala uma, fala duas, fala três, Pedro mata e come. Você está com fome, irmão? Está com fome? Ótimo. Pedro parece que também não estava, porque ele não queria comer. Na verdade, ele disse, olha, isso é impuro. Eu não posso comer aquilo que é impuro. Mas Deus falou, não consideres impuro. E aí, meu amado irmão, a lição vem. Porque quando Deus está ministrando essa visão para Pedro, do outro lado, no meio dos gentios, Deus também está dando uma visão para o centurião Cornélio. E, meu amado, o centurião, ele segue a visão, manda buscar Pedro, Pedro vai até o centurião, e, meu amado, quando chega lá, o que acontece? Olha comigo aí. Versículo 24. Está com sua Bíblia aberta? No dia imediato, pode ler. Chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha só, irmão, você quer um grupo pequeno na sua casa, você não quer convidar as pessoas? Eu sei que nós temos dificuldades aqui, que envolve o fato de muitos vizinhos seus serem americanos. Mas eu tenho certeza que também há muitas pessoas que podem participar com você. E Cornélio, entendendo a profundidade, o tamanho do que estava para acontecer, ele chamou seus parentes, chamou seus amigos íntimos, a casa dele estava lotada. E diz o versículo 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E aí diz o versículo 44, o que aconteceu? Ainda Pedro falava essas coisas. E que coisas que ele falava? Sobre o Evangelho de Jesus Cristo, irmão. Ainda ele falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Gente, nós precisamos crer no poder do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar o homem pecador em uma nova criatura em Deus Pai. Amém. Então é anunciado. Meu querido, é interessante que o arrependimento para a vida era uma mensagem que era difícil de ser compreendida pelo judeu, no sentido para os gentios. Quando os apóstolos ficam sabendo que Pedro esteve com um gentio, vão lá e conversam com ele e falam, que história é essa, Pedro? Né? Como é que é isso aí? Como é que você vai lá entre os gentios? E aí Pedro então faz a explanação de tudo que aconteceu. E meu amado, os apóstolos agora ganham essa visão que de fato e de verdade o arrependimento para a vida também foi estendido aos gentios. E agora o Evangelho, meu irmão, saindo de Jerusalém, avança para todos os lugares. Até chegar, sabe onde? No seu coração, no meu coração, aqui em Boston, na nossa casa, na nossa família. Aleluia. Amado, fale de Jesus Cristo. Creia no poder do Evangelho. Disponha o seu lar, proporcionando uma casa de oração. Amado irmão, olha, preste atenção nisso. A gente fala de Jesus, a gente crê no poder do Evangelho, mas no nosso lar, ali no grupo pequeno, nós também devemos orar uns pelos outros. Nós precisamos ter momentos de oração, precisa ser uma casa de oração, precisa ser um lugar onde as pessoas possam se abrir e nós possamos orar por elas.
E aí algo interessante acontece justamente no capítulo 12, se você puder ler ali comigo. A grande verdade nesse texto, meu irmão, é que Herodes matou Tiago. Tiago foi passado a fio de espada. E Pedro foi preso. Eu sei que Pedro era um camarada difícil. Você lembra que lá no Getsemane, né, quando foram prender Jesus, ele logo sacou o quê? Não foi uma flor não, né? Foi uma espada. Eu vou proteger Jesus, né? Que coisa. Se ele soubesse jiu-jitsu, né, Paulo? Já partia para cima ali, uma chave. Não. Eu sei que Pedro, ele tinha esses momentos. Mas é um exagero colocar 4 grupos de 4 soldados para proteger Pedro. É mal de Pedro. 16 homens para segurar o homem. 16. Colocou as cadeias, fecharam as portas. 4 escoltas de 4 homens cada. Prenderam Pedro. E aí você sabe o que aconteceu, sabe? O que Deus fez? Mais um milagre extraordinário. A Bíblia diz que um anjo fez o quê? A libertação de Pedro, né? Literalmente libertou Pedro. Abriu as cadeias, abriu a porta, tirou ele dali, os soldados dormiram. Que situação, ninguém entendeu essa situação. Como é que isso aconteceu? Que coisa, meu amado. No meio de toda essa situação, que eu tenho certeza que você fala, glória a Deus, aleluia, poder de Deus, maravilha. Mas o que acontece é que no versículo 5 diz o quê? No capítulo 12. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. A favor? Dele. A igreja estava orando, meu irmão. Agora a pergunta. Onde ela estava orando? Versículo 12. Olha aí. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e... Aonde? Na casa. Você percebe, irmão? Disponha o seu lar, proporcionando uma casa de oração. Porque se assim for, meu irmão, nós vamos ver Deus mover e fazer milagres no nosso meio. Mas para fechar, disponha o seu lar com intensa alegria. No contexto de Lídia, meu amado irmão, você sabe que Lídia, ela abriu o coração, Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse a mensagem do Evangelho. Ela constrangeu o apóstolo Paulo aí na sua própria casa, fez isso em alguns momentos e recebeu essa igreja na sua casa. Mas o que nós percebemos no capítulo 16 é um outro momento interessante, que é o momento da conversão do carcereiro. Agora não é Pedro, não. Agora nós temos outros 2 personagens. Temos Paulo e Silas. E eles estão aonde? Na prisão. Meu amado, essa perseguição que é gerada constantemente leva Paulo e Silas presos. Mas eles estão ali na prisão e eles estão fazendo o quê? Estão louvando e estão orando. Estão ali. Estão obedecendo ao Senhor e algo extraordinário acontece. O quê? Um terremoto. Estava perguntando, pastor, essa semana aí sobre terremoto, né? Foi, pastor, que eu perguntei? Como é que é um terremoto? Foi, né? Foi. Como é que é esse negócio do terremoto? Que é uma coisa muito... Eu nunca passei por isso, não sei. Mas um terremoto, meu irmão, fez que os grilhões caíssem, as portas se abrissem e eles estavam libertos. Milagre! E o carcereiro ficou o quê? Desesperado. Eu não sei se ele sabia do que aconteceu com Pedro. Mas, meu amado irmão, imagine se ele soubesse, né? Com certeza aqueles soldados foram disciplinados. E com certeza ele também sabia que se deixasse esses prisioneiros escapassem, ele seria disciplinado. Ele fica louco, ele fica desesperado. E, meu amado, Paulo e Silas não fugiram, eles ficaram ali. Havia um outro propósito.
o carcereiro se converte. Diz o texto bíblico, crê no Senhor Jesus, será salvo tu. E a promessa se concretiza, porque ele realmente é salvo e toda a sua casa. E aí, meu amado, chegamos no versículo 34 do capítulo 16, quando ele diz: então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Meu amado, se você quer dispor sua casa, disponha sua casa como o carcereiro dispôs, com intensa alegria. Esses são elementos para alguém que vai acolher a igreja no lar. Para alguém que realmente quer dispor o seu lar para a expansão do reino, para a expansão do reino de Jesus. Amém? Amém. Eu só queria encerrar, que eu ainda estou no meu tempo, né, pastor? 5 minutos, lendo 3 textos com os irmãos. Eu quero convidar você a ler Atos 9 comigo. Atos 9. Quem é o principal personagem de tudo que a gente falou aqui, né, irmãos? Claro, é Jesus. Mas, no sentido estratégico da expansão do reino, na Ásia Menor, na região da Caia, da Macedônia, a pessoa que Deus usou para esse propósito foi quem? Foi o apóstolo Paulo. Eu queria que você observasse aqui comigo o capítulo 9. Capítulo 9 narra a conversão de Saulo para Paulo. E o que a gente percebe como marca na vida desse homem? Versículo 11. Está aí comigo? Atos 9, 11. Diz assim: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Você percebe que Paulo ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, e meu amado, ele está na casa desse Judas, ele está orando, pedindo realmente a direção de Deus, tentando compreender todos os acontecimentos, e Deus manda Ananias ali. Diz o versículo 17: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vias, para recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Onde isso aconteceu, irmão? Numa casa. O apóstolo Paulo ele tem uma marca poderosa na sua vida. A sua conversão se deu no caminho de Damasco, mas ele fica cheio do Espírito Santo na casa de Judas. Ali está Ananias, meu amado irmão, visitando, ministrando sobre ele e demonstrando o que estava acontecendo. Atos 20, 20. O apóstolo Paulo, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso. Ele quer conversar com os presbíteros. Ele fala muitas coisas impactantes para eles, mas ele fala algo que eu acho que pode ser usado como síntese da sua estratégia por todas as igrejas que ele passou, por todas as cidades que ele passou. Atos 20, 20. Ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. Você vê que o apóstolo Paulo está falando acerca do seu ministério com os presbíteros de Éfeso, e, meu amado, isso vale com certeza para todas as outras igrejas. Ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar publicamente e de casa em casa. Então você percebe que o apóstolo Paulo tem uma marca forte na sua vida, no seu ministério, na sua conversão, na casa de Judas. Você vê que ele prega publicamente, seja na sinagoga, seja no templo, seja diante das autoridades, seja nas casas, seja diante dos falsos deuses de Atenas, onde quer que ele esteja ali, ele está anunciando todo o desígnio de Deus. E, meu amado, não seria diferente em Atos 28. Quero convidar você a abrir ali. Atos 28. Já no final
da história do livro de Atos dos Apóstolos, já no final da história do ministério do apóstolo Paulo, nesse contexto, a palavra do Senhor diz que Paulo fica preso em Roma, fica preso 2 anos. O que diz o texto, meu irmão, no versículo 30 e 31 do capítulo 28? Pois por 2 anos, permaneceu Paulo aonde? Aonde, irmão? Na sua própria casa. Aquele que plantou várias igrejas, em vários lugares, em várias casas, agora está na sua própria casa. E ainda que esteja preso, o que ele faz na sua casa? Olha o texto, irmão. Recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então você percebe que a vida do apóstolo Paulo, meu amado irmão, do início ao fim do seu ministério, a importância da igreja local, a importância da igreja no lar, a importância de anunciar publicamente, a importância de anunciar particularmente. Tudo isso, meu irmão, são princípios bíblicos que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, na nossa vida, porque a igreja continua expandindo. A mensagem que temos de Atos dos Apóstolos, ela continua se expandindo. Ela sai de Samaria, sai de Jerusalém, sai de Antioquia e vai para os confins da terra. E aqui, meu amado irmão, nós não podemos ser diferentes. Nós precisamos acolher uma igreja acolhedora. Acolha a igreja local. Abençoe a igreja local. Sejamos irmãos uns dos outros. Vamos aprofundar nesses relacionamentos, irmãos. É hora de nós realmente buscarmos, aspirarmos à edificação, à comunhão, crendo que de fato a igreja do Senhor somos nós, o ajuntamento de pessoas. Se ainda não temos um templo com tudo aquilo que nós entendemos ser o melhor para o reino de Deus, esse dia vai chegar, mas até lá, meu irmão, onde vamos ter um templo melhor, sejamos uma igreja melhor. Sejamos nós, para que quando esse dia chegue, o que as pessoas possam ver ao seu redor, elas possam ver em nós, como pessoas, como crentes remidos. Dispõe o seu lar para a expansão do reino, meu querido. Eu tenho certeza que a City K United será uma bênção, não apenas para nós, igreja, mas será uma bênção para muitas outras pessoas que estão esperando para ouvirem acerca de Jesus Cristo. Amém? Infelizmente o meu tempo não deu, né? Daqui a pouco o pastor fala, né? Pastor, né? Mas é o seguinte, se você tem alguma dúvida, quer solucionar alguma dúvida, quer se colocar à disposição, se você quer saber como colocar um grupo pequeno na sua casa, como eu disse, eu estou à disposição. O comitê de grupos pequenos está à disposição. Nós vamos ter um intervalo agora. E nesse intervalo você pode nos procurar. No intervalo após o culto você pode nos procurar. Pode nos procurar durante a semana. Meu amado, só não deixe de fazer aquilo que você tem ouvido e visto pela palavra do Senhor. Você foi desafiado. Agora é hora de colocar em prática. Agora é hora de escolher e sermos uma igreja acolhedora em nome de Jesus. Vamos começar a nossa escola dominical, irmãos. Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 15. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Saudai os irmãos de Laodiceia, saudai Ninfa, e saudai a igreja que ela hospeda em sua casa. Vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que possa ministrar o nosso coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento, por essa escola dominical, por estarmos aqui, ó Deus, com o intuito de aprender a palavra do Senhor, com o intuito de crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor.
Por isso, ó Deus, rogamos ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que ilumine as nossas mentes, os nossos corações para compreendermos a Tua palavra e, acima de tudo, ó Deus, aplicarmos essa palavra ao nosso dia a dia, ao nosso culto aqui no templo e ao nosso culto no lar. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa fazer as verdades ensinadas nos últimos 2 domingos, ensinadas, ó Deus, neste domingo, serem verdades, ó Deus, de fato perceptíveis na igreja, para que a CityK United seja uma igreja acolhedora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.